Olá, eu sou a Bruna Sene, analista de investimentos CNPI na Nova Futura e agora vou apresentar a carteira recomendada para o mês de setembro. Lembrando que investir na carteira aqui pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, basta acessar o seu portal, escolher investimentos, carteira recomendada. Coloque a quantia que deseja investir e autorize o investimento. Nossos operadores irão realizar o aporte para você. Em agosto, o Ibovespa recuou 2,48%, enquanto a carteira cedeu 1,23%. No ano, a carteira acumula alta de 4,27% contra a queda de 0,19% do Ibovespa. A queda do mercado no mês de agosto se deu essencialmente por motivos domésticos, visto que as bolsas na Europa e nos Estados Unidos continuaram renovando recordes. O otimismo do mercado com relação à recuperação econômica deu lugar à cautela por conta de uma piora no quadro fiscal, ruídos políticos, alta de inflação e agravamento da crise hídrica. No exterior, o discurso do presidente do Banco Central americano no simpósio de Jackson Hole sustentou a alta dos mercados. Powell disse que pode começar a retirar os estímulos da economia americana até o final do ano, mas que não deve subir juros tão já. Ele ainda considera a alta de inflação nos Estados Unidos como um aspecto transitório. Para setembro, ainda vemos um viés positivo vindo dos Estados Unidos, visto que o plano Biden ainda pode sustentar a atividade econômica norte-americana. O que pode ser fator de risco seria a variante Delta afetando as condições econômicas e também alguma divergência dentro dos dirigentes do Fed em relação à condução da política monetária. Essa divergência poderia afetar o bom humor do mercado externo. No Brasil, ainda como fatores positivos, podemos considerar a retomada econômica e o avanço com ainda maior ímpeto da vacinação. Porém, os fatores de risco que fizeram preço no mês anterior ainda podem afetar o mercado. Condução da política fiscal, aumento de ruídos políticos, agravamento da crise hídrica e continuidade da alta da inflação são esses fatores que podem contribuir negativamente. Considerando esses fatores, montamos a nossa alocação para o mês de setembro. Para esse próximo mês, justamente por conta de uma possibilidade de cenário doméstico mais turbulento, nós diminuímos nossa exposição a ativos mais cíclicos aqui do Brasil, retiramos VIA e Multiplan da carteira e aumentamos nossa exposição a ativos mais ligados à economia externa. Por conta desses fatores e ainda colocando em pauta a retomada da economia global, mantivemos IVVB11 na carteira. É um ETF que replica o índice S&P 500. Incluímos também uma companhia estrangeira, a Apple, com o BDR na nossa carteira. É a maior empresa do mundo, possui excelente caixa e ainda pode ser uma alternativa de investimento em um cenário de piora das condições econômicas. Outras ações domésticas, mas que também estão ligadas ao ciclo externo, como JBS e PetroRio, foram mantidas e também incluímos Suzano na nossa carteira. As fusões e aquisições recentes podem impulsionar PetroRio, empresa com baixo endividamento e que também pode surfar em uma retomada dos preços do petróleo. Já a JBS é uma empresa de atuação global, maior empresa de proteínas do mundo e segunda maior no setor de alimentos. E ela ainda pode continuar no movimento de tendência de alta com boas perspectivas para o consumo de proteína animal com a retomada econômica. Em relação a Suzano, ela entrou no lugar de Vale na carteira com um peso de 7,5%. Nós continuamos com a nossa exposição em commodity e dólar, porém retiramos o risco de queda do minério de ferro. E para compensar a diminuição de peso da Suzano, mantivemos Itaú com um peso de 12,5%. O banco possui ativos indexados à Selic e pode se beneficiar em um cenário de alta de juros. O mesmo vale para Porto Seguro, que também foi mantida na carteira. BTG saiu da carteira e deu lugar a B3, ação que consideramos estar mais descontada e com possibilidade de recuperação. Além de B3, incluímos Fleury, empresa do setor de saúde que possui bons fundamentos e segue em um movimento de expansão. Vimos a companhia como uma alternativa defensiva em um cenário doméstico ainda um pouco conturbado. CCR também permaneceu na carteira, ativo que ainda pode ter bom desempenho com o aumento das suas concessões e também com a elevação do tráfego nas rodovias.
Vale lembrar que a tese que sustenta a carteira recomendada é voltada para o longo prazo e a nossa carteira vem performando muito bem nos últimos anos. Não é à toa que foi líder no ranking exame nos últimos 3 anos. Mas não se esqueça, rentabilidade passada não é garantia de retornos futuros. E seguindo a nossa tese voltada para o longo prazo, escolhemos para a nossa carteira empresas que possuem bons fundamentos que podem performar bem ao longo dos trimestres e anos. Contudo, se trata de renda variável e por isso a alfa não foi de curto prazo, a qual os investidores que seguem a nossa tese não devem se preocupar, e sim focar na rentabilidade a longo prazo das empresas que escolhemos para o nosso portfólio. E não se esqueça, investir na carteira aqui pela Nova Futura é muito fácil. Se você já é cliente, acesse seu portal, escolha Investimentos, Carteira Recomendada, coloque a quantia que deseja investir e autorize o investimento. Assim, nossos operadores irão realizar a alocação para você. E bons investimentos!